A capa do Jornal do Senado trouxe hoje que a CPI, essa CPI do Cachoeira, quer sequestro de bens dos integrantes do Grupo Cachoeira. Veja como nós estamos chegando a um ponto fundamental nesta CPI, que muitos acreditam, senhor presidente, que é uma CPI faz de conta, mas não é. Essa CPI, ela tem uma importância ímpar para a sociedade brasileira. Ela acontece num momento importante, no momento das eleições, no momento de julgamento de mensalão, ela acontece para nós identificarmos as falhas que tem no sistema. E nós temos que identificar as causas que levam a estas consequências, que são a instalação de CPIs. Porque se não houvesse falhas, se não houvessem as consequências, não precisaríamos de CPIs. E nós temos que identificar essas causas e propor iniciativas legislativas para saná-las em algum momento. Eu acho que ficará um grande legado dessa CPI do Cachoeira, mostrando que nós temos pelo menos duas causas que nós precisamos dar o tratamento devido. Nós precisamos repensar a forma de contratação, de licitações e contratos nesse país, e nós precisamos repensar o financiamento das campanhas, se públicas ou privadas, se mistas. Inclusive, sou o relator do Fundo Republicano de Campanha, um projeto de autoria do senador Cristóvão Buarque, e nós temos que rever essa questão da lei de licitações, porque sabemos que há as doações financiam campanhas por dentro ou por fora, não há limite de padrões de gastos, aqueles que têm muito gastam muito, aqueles que têm muito poder arrecadam muito e arrecadam de todas as formas, e quem doa são aqueles, na maioria das vezes, que dependem do setor público para a continuidade dos seus afazeres. Mas como membro titular dessa comissão, senhor presidente, declaro desde já a minha concordância com tal iniciativa, a iniciativa que é de sequestrar os bens dos integrantes desta organização criminosa. Vou além, senhor presidente. É preciso apurar os fatos, nós sabemos disso, esta é uma função de uma comissão parlamentar de inquérito, que ela está inquirindo os fatos. É preciso produzir as provas, é preciso indiciar os culpados, recomendar à justiça a punição exemplar. Isso é uma das funções da CPI, mas é preciso ir um pouco além. É preciso garantir que seja reparado o dano causado ao erário. Pode demorar anos o julgamento de um processo no Poder Judiciário, depois do término da nossa CPI, que é encaminhado ao Ministério Público, que pode oferecer uma denúncia ou impor uma ação de reparação de danos. Mas eu acho que a CPI também deve resguardar o patrimônio público e, se há indícios de desvios, fortemente deve sim mover aí as ações para o sequestro desses bens. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para chamar a atenção desta Casa e pedir a aprovação da proposta de emenda constitucional número 31 de 2012, que é de minha autoria, que altera o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, para conceder às comissões parlamentares de inquérito o poder de declarar a indisponibilidade de bens. Repito, esta proposta de emenda constitucional, que altera o dispositivo do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela visa dar este poder aos parlamentares. Lógico, analisados os devidos critérios que ensejarão o pedido e aprovação pela comissão da indisponibilidade dos bens, sem a necessidade de pedir ao Poder Judiciário para tanto.
Nós já não temos aqui a prerrogativa de quebrar sigilos bancário, fiscal, telefônico. Por que não termos também o poder daqueles que são os fiscais, daqueles que são os representantes do povo, os representantes do Estado, das unidades federativas, que somos nós parlamentares, termos também o poder de decretar a indisponibilidade de bens daqueles que fraudaram, usurparam do poder público quantias ou utilizaram de forma o poder, de alguma forma, para levar proveito próprio ou de terceiro. Tem que resgatar isso em favor da sociedade. Esta proposta, senhor presidente, ela encontra-se hoje na CCJ. Falei, inclusive, hoje com o senador Vital do Rego, presidente da CPMI do Cachoeira, disse a ele da importância de nós darmos a celeridade para votarmos esta medida provisória, esta proposta de emenda constitucional, ainda durante a vigência da CPMI, para nós darmos uma resposta à sociedade. É isso que eu digo, nós trazermos aqui uma análise de que CPI é o resultado de uma consequência, é o resultado de um sistema que tem defeito. E nós temos que identificar as causas, e as causas, para nós darmos o tratamento devido, nós temos que propor algumas alterações legislativas, e uma delas é no dispositivo da Constituição Federal, para dar mais poder à CPMI, que é de bloquear os bens daqueles envolvidos, lógico, dentro de um critério previsto. Desde que fui indicado, senhor presidente, como membro dessa comissão, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira, pelo meu partido, o PMDB, tenho dito através de pronunciamentos desta tribuna e de entrevistas que, na minha opinião, nossa missão na Comissão Parlamentar de Inquérito vai além de investigar e punir exemplarmente todos os culpados. Temos que identificar as causas do escândalo e preservar e apresentar ao país as soluções para combatê-las. No Congresso Nacional, como poder legislativo, temos que identificar as falhas do nosso ordenamento jurídico e procurar corrigi-lo. Nesse sentido, desde que iniciamos as investigações, ficou evidente o cuidado que deveríamos ter com qualquer eventual desvio de recursos públicos praticados pelos envolvidos e a preocupação de garantir que sua ocorrência deveria ser prontamente coibida na defesa da sociedade. Daí porque, no dia 26 de junho do corrente ano, contando com o apoiamento dos senadores e senadoras, apresentei a PEC 31 de 2012. De acordo com a matéria do Jornal do Senado, a CPI do Cachoeira quer que os bens das pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa de Carlos Cachoeira sejam sequestrados e que os passaportes sejam retidos. No entanto, senhora presidente, senadora Ana Amélia, na legislação atual, para que isso ocorra, nós, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, teremos que propor ao Ministério Público Federal, em Goiás, que apresente o pedido à Justiça. Ou seja, no sistema atual, o sequestro dos bens só podem ser feitos com ordem judicial. Trata-se, assim, de um processo que pode demorar algum tempo e dificultar a recuperação de eventuais prejuízos causados ao erário. A minha PEC busca justamente facilitar esse trâmite processual, dando a agilidade necessária. A decisão da CPI foi tomada após o Correio Brasiliense noticiar a tentativa da venda de bens da organização de Cachoeira. O valor total dos bens é de 150 milhões de reais. Acredita-se, inclusive, que o dinheiro poderia ser usado para a fuga dos envolvidos. No total, senhoras e senhores senadores, são 30 os investigados que tiveram os bens listados pela CPI. Entre os bens
está uma fazenda de 20 milhões em nome da mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça. No nome da ex-mulher, Andréia Prígio, há imóveis que somam 16 milhões de reais e um avião avaliado em 750 mil reais. No nome de Cachoeira, há apenas um terreno de 1,5 milhões de reais em que em sociedade com outras pessoas, há também uma fazenda no valor de 17,5 milhões de reais. A CPI já havia pedido, em maio, o bloqueio dos bens destes integrantes. Houve decisão favorável em primeira instância da Justiça e depois derrubada pela segunda instância. Uma prova de que o tempo do rito atual pode inviabilizar a recuperação integral dos recursos públicos desviados. É importante, portanto, senhora presidente, garantir que os bens fiquem congelados até que a ação transite em julgado, de modo que o Estado possa reaver valores obtidos ilegalmente por essa quadrilha que vem, de certa forma, dilapidando patrimônios públicos, estaduais, federal e municipais. A PEC 31 tem exatamente o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de investigação conduzidos pelo Parlamento, dando-lhes mais eficácias e efetividade. Hoje, as CPIs são dotadas dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, mas estão impedidas de adotar medidas destinadas a reparar ou diminuir os prejuízos causados por atos ilícitos que desvela. O entendimento da jurisprudência é o de que as CPIs não têm competência para decretar indisponibilidades de bens. Ocorre, entretanto, senhoras e senhores, que no curso do inquérito parlamentar, muitas vezes são descobertas atos ilícitos que demandam a decretação imediata da indisponibilidade de bens, sob pena de a demora da adoção de tal medida frustrar o objetivo de buscar a recuperação para a sociedade daquilo que lhe foi indevidamente retirado. Por essa razão, tomei a iniciativa e apresentei a PEC 31. Cumpre registrar que a PEC não propõe que seja estendido às CPIs o poder de decretar qualquer espécie de medida cautelar. Sabemos perfeitamente que tal poder é princípio do Poder Judiciário, conforme estabelece o princípio da separação dos poderes, acolhido por nossa lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil. Apenas estamos conferindo às CPIs uma espécie determinada de medida acautelatória, a indisponibilidade de bens com o objetivo de garantir a celeridade e a eficiência na defesa do patrimônio público. Cabe ainda ponderar que a pessoa atingida pela indisponibilidade de bens poderá recorrer ao Poder Judiciário, sem entender que a comissão abusou ao decretar a medida, como é garantia constitucional a todos os cidadãos. A PEC 31, de 2012, tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, aguardando designação do relator. Aproveito, assim, senhora presidente, para encarecer ao presidente da CCJ, o senador Eunício Oliveira, e a todos os demais membros da comissão, para que, se possível, agilizarmos ao máximo a tramitação da PEC 31 e dar mais essa resposta à sociedade brasileira. O momento é propício, há um apelo da opinião pública, nós precisamos dar uma resposta. Estamos vendo, assistindo, que milhões e milhões, centenas de milhões de reais foram manipulados por essa organização criminosa durante anos. E essa organização tem patrimônio, como disse aqui no meio do meu pronunciamento. Nós precisamos buscar um bloqueio. E essa medida já foi tomada pela comissão, solicitando ao Ministério Público de Goiás para que ele peça ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário ainda pode, assim, pensar se vai
ou não decretar a indisponibilidade de bens. A sugestão é que essa prerrogativa seja dada ao Parlamento. Se o Parlamento tem a prerrogativa, tem o poder de quebrar sigilos bancário, fiscal, até mesmo de prender aquele que falta com a verdade durante um ato de testemunho, de indiciar, de recomendar a punição exemplar, por que não o Parlamento também não ter o poder, no momento da tramitação ou da existência de uma comissão parlamentar de inquérito, de decretar a indisponibilidade dos bens daqueles que já estão indiciados neste inquérito produzido pelo Congresso Nacional. Eu faço, por fim, senhora presidente, um apelo a todos os senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça e ao senador Eunício Oliveira, presidente daquela comissão, que designe o relator e que possamos, durante a tramitação ainda dessa CPMI do Cachoeira, votar na Comissão de Constituição e Justiça e votarmos aqui no plenário do Senado Federal esta alteração na Constituição, permitindo ao Parlamento também a decretação de indisponibilidade dos bens daqueles que usurparam dos poderes públicos valores que não lhes pertenciam, valores que eram do povo brasileiro, dando a celeridade necessária que o povo sempre espera e merece. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.